A guerra entre Israel e Irã já havia gerado discussões acaloradas em todo o mundo, mas ninguém esperava que uma única fala de uma jornalista brasileira fosse se tornar o centro de um dos maiores debates sobre ética jornalística dos últimos tempos. Eliane Cantanhede, renomada comentarista da Globo News e colunista do Estadão, protagonizou um momento que dividiu opiniões e levantou questões fundamentais sobre o papel da imprensa em conflitos internacionais. Tudo começou na última sexta-feira durante o programa Em Pauta, quando Eliane, em um diálogo com o correspondente internacional Jorge Pontual, fez um questionamento que ecoou muito além dos estúdios da Globo News. Olha, Pontual, eu tenho uma pergunta de leiga, e não sei se você vai ter condições de responder. Mas é o seguinte: por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas? E os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali. Tem 23 feridos daqui, 40 dali. Feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação, de proteção? As estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. A fala, aparentemente técnica, foi imediatamente interpretada como uma minimização do sofrimento das vítimas do conflito. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. O uso de termos como mortezinha e a comparação direta entre os efeitos dos ataques em ambos os lados geraram uma reação visceral nas redes sociais. Minutos após a exibição do programa, o X, antigo Twitter, foi tomado por críticas. Internautas acusaram Eliane de antissemitismo, insensibilidade e até de torcer indiretamente pela morte de israelenses. Algumas das reações mais duras incluíram: "Na verdade, você não se expressou mal. Isso é eufemismo. A verdade é que você foi flagrada em pleno exercício de militância, tentando convencer o público que é jornalismo, só que deu muito errado. Você pode fazer discurso de ódio, mas não pode ser flagrada. A pergunta que fica é: qual será o seu próximo comentário lamentável e deplorável?" Se o objetivo era fazer uma pergunta técnica, imparcial e jornalística, mandou muito mal. Nota 0 em jornalismo. Merece ser demitida. A polêmica ganhou ainda mais força quando compararam a fala de Eliane com declarações de figuras como Jair Bolsonaro durante a pandemia, acusando-a de tratar vidas humanas com a mesma frieza que o ex-presidente foi criticado por demonstrar. A defesa e o pedido de desculpas diante da avalanche de críticas, Eliane Cantanhede não demorou a se manifestar. No sábado, 21, ela publicou um primeiro desagravo no X. "Condeno o antissemitismo, e não sou um monstro que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja." Mas a explicação não foi suficiente para acalmar os ânimos. No domingo, 22, após reassistir a gravação, a jornalista voltou às redes para um pedido de desculpas mais contundente. "Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa." A Globo News, demonstrando apoio controlado à sua comentarista, leu o pedido de desculpas ao vivo durante a programação do domingo. No entanto, a estratégia não conseguiu conter a onda de indignação. O caso Eliane Cantanhede não se resume a um simples erro de comunicação. Ele escancarou discussões mais profundas. A neutralidade jornalística em conflitos sensíveis. Até que ponto um jornalista pode se aprofundar em análises técnicas sem parecer insensível?
A busca por dados e contextos não pode apagar a humanidade por trás das tragédias. A seletividade moral da mídia. Muitos críticos apontaram que, se a mesma fala tivesse partido de um comentarista de direita, a reação teria sido ainda mais violenta e o cancelamento imediato. O papel das redes sociais no jornalismo. A velocidade com que uma fala é tirada de contexto e transformada em um escândalo nacional revela como o ambiente digital pode tanto amplificar vozes quanto distorcer mensagens. A crise envolvendo Eliane Cantanhede serve como um alerta para todos os profissionais da comunicação. Precisão na linguagem. Em temas delicados como guerras e mortes, cada palavra deve ser medida. Termos como mortezinha, mesmo que não intencionais, podem soar como crueldade. Empatia. Acima de tudo, o jornalismo técnico é necessário, mas nunca às custas da dignidade das vítimas. Responsabilidade nas redes. Pedidos de desculpas públicos são importantes, mas a reconstrução da credibilidade é um processo lento e difícil. E você? O que acha? A fala de Eliane Cantanhede foi um erro isolado ou um sintoma de um problema maior no jornalismo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para ampliar o debate. Se quer mais análises profundas sobre mídia e sociedade, inscreva-se no canal e ative as notificações.